Olá, meus irmãos, boa tarde. Uma reflexão veio ao meu coração neste momento e eu quero compartilhar com vocês. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Eu estava pensando aqui sobre a brevidade da vida. Quão breve, quão curta é a vida. E quão perigoso é viver a vida sem Deus nessa terra, sem Cristo nessa terra. Porque depois dessa morte, dessa vida física, existe uma vida eterna. Tem um hino do Alceu Pires que diz: a multidão te levará até o cemitério. De lá para lá o caso é mais sério e não terá ninguém para o acompanhar. Meu irmão, minha irmã, ouvinte desse pequeno vídeo, dessa pequena reflexão, o homem é eterno. Ou ele viverá eternamente com Deus, ou ele viverá eternamente sem Deus. Não tem como escapar. Todos passarão pelo juízo final. Uns para a glória eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas certo é que a vida na terra é curta. Se nós vivêssemos 200 anos, 300, 400, 500 anos, eu ainda acho que ela seria curta, se comparando à eternidade. Se vivêssemos 1000 anos na terra, ela ainda seria curta, mas hoje a Bíblia diz que nem isso. A duração da vida do ser humano hoje é 70 anos, com qualidade. Alguns, pela robustez, chega aos 80, 90, até 100. Mas a Bíblia diz que é canseira e enfado, cansaço, dores insuportáveis em seu corpo. É uma fadiga tão grande no corpo por dores e doenças e enfermidades que chega um ponto que o ser humano deseja a morte. Ele não deseja mais viver. E pensando nesse versículo, Hebreus 9, 27, eu penso na seriedade de aceitar a Jesus, de reconhecer Jesus agora, hoje, entregar sua vida a Jesus, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Então, se você aceitar Jesus, morrer em Cristo, você será poupado do juízo eterno, do fogo que arderá eternamente, do inferno, do lago de fogo. Mas para isso, para você ser poupado, preservado, você precisa aceitar Jesus, reconhecer Jesus Cristo como Salvador dos homens, aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia para salvar você, para me salvar. Então você precisa entregar sua vida a Jesus. Se está parado, se está distante, afastado, você precisa voltar para Jesus hoje, se possível, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte dessa reflexão, o que você está esperando? Está esperando morrer sem Cristo? Se você morrer sem Cristo, você vai encontrar com Ele só no juízo final, para ser julgado, sentenciado e lançado no lago de fogo. Mas aqueles que se renderam a Cristo, a Jesus, viverão com Deus eternamente após fechar os olhos nessa terra. Milhões já estão salvos e milhões de milhões já estão condenados.
porque a Bíblia diz que larga e espaçosa é a porta e o caminho que conduz à perdição, e a maioria está nele. Meu irmão, Tiago capítulo 4 fala da brevidade da vida. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece e desaparece. É como a neblina pela manhã que está tudo tomado, tapado. Daí a pouco não tem nem resquício, nem sinal daquela neblina mais. Assim é a vida. É um sopro e ela vai embora. Quantas pessoas estão no inferno agora porque eles estão conscientes? Um dos tormentos do inferno é que eles estão conscientes de todas as oportunidades que Deus deu a eles ou a elas, e eles perderam, desprezaram, ignoraram, viraram as costas para as promessas de Deus e hoje estão lá no inferno, consciente, sofrendo já terrivelmente no inferno prisão, aguardando o juízo final para serem lançados no lago de fogo eterno, aonde a Bíblia diz que a alma vira bicho, o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Esse é o lugar reservado para o diabo e aqueles que negaram a Cristo, ignoraram Cristo, recusaram Jesus Cristo, viraram as costas para Ele, um dia serviu, mas abandonaram e foram para o mundo de horror. Esses estão lá. E sabe o que muitos estão dizendo lá agora? Se eu tivesse mais um dia, eu voltaria para Jesus. Se eu tivesse mais 2 horas, eu voltaria para Jesus. Muitos estão dizendo lá no inferno: eu programava voltar para Jesus no outro dia. Eu programava voltar para Jesus à tarde. E foram ceifados, foram mortos. A Bíblia diz que a morte os assalta e vivo os engula a terra. Está falando que a morte não avisa, ela não dá sinais, às vezes, da hora, do dia, do momento, com exceção daqueles que já estão em CTI, em enfermidades terminais, enfermidades que foram desenganados, mas muitos no inferno estão dizendo: eu tinha programado de voltar para a igreja, para Jesus Cristo outro dia, mas eu morri antes, fui ceifado antes. A morte os assalta. Assalta, fala de assalto. Um ladrão, bandido, ele não avisa, ele não dá às vezes alerta, sinal de quando ele vai assaltar. Ele chega de imprevisto, ele chega de improviso, ele chega de repente e assalta. Então a morte é assim. Quantas pessoas hoje levantou cheio de planos, cheio de projetos, de programas? Hoje eu vou em tal lugar, vou na prefeitura, depois eu vou no centro, já estão mortas. Centenas, milhares em todo o mundo. Acordaram cheio de planos, cheio de propósitos, cheio de projetos, mas muitos já estão mortos. Amanhã eu vou ver minha mãe, amanhã tal dia eu vou ver meu pai, tal dia eu vou voltar para Jesus. Já estão mortos, já estão dentro de um caixão e a família programando o seu funeral. Então, meu irmão, não espere mais, não perca mais tempo. Você está por um fio do abismo, você está trilhando no caminho do vale da morte. Volte para Jesus hoje, agora, se possível. E se você não aceitou Jesus ainda, aceite a Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador, único libertador, único caminho para o céu, única ponte, único acesso, único mediador. Não tem como chegar no céu se não passar por Jesus. Deus te abençoe.